A cafeteria de Belo Horizonte nunca foi tão temida quanto quando João Batista entrou pela porta. Os funcionários sabiam que o clima ali mudava instantaneamente, uma sombra pairava no ar, e todos ficavam tensos. João era um cliente regular, mas um cliente de quem ninguém gostava de se aproximar. Sua postura altiva e olhar calculador eram suficientes para intimidar até os mais corajosos. Quando ele chegava, um silêncio se instaurava, e todos sabiam que algo podia acontecer a qualquer momento. Ele sempre tomava seu café sozinho, em uma mesa ao canto, como se a sua presença já fosse motivo suficiente para abalar as estruturas de quem o cercava. Naquele dia, João estava mais irritado que o normal, talvez por conta da briga com a esposa que ainda ressoava em sua cabeça. Ele olhou para Lucas, o barista, com olhos que exalavam desprezo. O homem de 47 anos estava nervoso, mas tentou disfarçar. No entanto, João, de forma abrupta, deu uma ordem que fez os outros clientes pararem de respirar. "Pega essa porcaria do chão com a boca!" ele gritou. Lucas, que já havia derrubado o açucareiro acidentalmente, foi pego de surpresa, mas não tinha escolha. Seu corpo tremia, e os outros funcionários estavam paralisados, sem saber o que fazer. Enquanto isso, a jovem Beatriz, que começava naquele dia, observava tudo de longe. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. A cafeteria, que para ela sempre fora um local de acolhimento e tranquilidade, agora se tornava um palco de humilhação pública. Ela sentiu uma onda de indignação, mas não sabia o que fazer. Estava ali para aprender, mas a cena diante dela estava tão carregada de tensão que ela nem sabia como agir. João continuava a fazer de Lucas um exemplo de sua arrogância, e o que antes parecia um simples pedido de café se transformava em um pesadelo. A tensão estava no ar, e ninguém ousava sequer respirar muito alto. O barulho da xícara batendo na mesa de João era o único som que se ouvia na sala. Ele observava Lucas, ainda agachado, pegando o açucareiro com a boca. O riso de João ecoava pela cafeteria, sádico e cruel, como se ele estivesse se divertindo com a humilhação alheia. Cada gesto seu era meticulosamente calculado, como se estivesse no controle de tudo e de todos ao seu redor. Lucas, com o rosto ruborizado e a dignidade esmagada, não sabia se chorava ou se continuava. Ele só sabia que precisava fazer o que lhe foi mandado, ou as consequências seriam ainda piores. Foi quando Beatriz, sem pensar duas vezes, se aproximou. Ela não poderia mais ficar em silêncio, observando tudo acontecer sem fazer nada. "O senhor precisa de algo mais, senhor João?" ela perguntou, sua voz mais firme do que ela imaginava. João se virou lentamente para encará-la, seus olhos lançando um olhar fulminante. "Ah, mais uma querendo atrapalhar!" Ele zombou, sorrindo de forma sarcástica. Beatriz, mesmo com o coração batendo forte, não recuou. Ela sabia que aquele momento era crucial e não poderia deixá-lo passar sem uma resposta. "Sim", Beatriz respondeu, encarando nos olhos, "o senhor derrubou o açucareiro, não foi?" O ambiente ficou tenso, e o olhar de João passou de desdém para a fúria. Ele não esperava que alguém, e muito menos uma jovem novata, o desafiasse daquela forma. O resto da cafeteria parecia prender a respiração, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. A coragem de Beatriz causou um abalo, mas ela sabia que não poderia mais voltar atrás. Ela estava disposta a confrontá-lo e não deixaria que ele se saísse impune. João, agora visivelmente furioso, avançou em direção a Beatriz, tentando intimidá-la com a sua postura ameaçadora. "Você tem ideia de quem está falando, garota?" ele disse, com um olhar penetrante, como se fosse capaz de destruir qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas Beatriz, com a calma de quem já sabia que estava fazendo a coisa certa, respondeu, "Pode tentar." Essas palavras caíram como uma bomba, e João, por um breve instante, ficou parado, sem saber o que fazer. Nunca antes alguém lhe havia respondido dessa forma. Aquela jovem estava lhe desafiando de uma maneira que ele não estava preparado para lidar. Era uma terça-feira ensolarada, mas dentro da cafeteria, a temperatura parecia ainda mais pesada. João, em particular, estava de mau humor. A briga com sua esposa na noite anterior ainda o incomodava, e o impacto de sua raiva era visível. Ele entrou, já com o rosto fechado, e os clientes logo sentiram a tensão no ar. Lucas, o barista de 47 anos, tentava manter sua postura profissional, mas não havia como evitar. Ele sabia o que estava por vir. João tinha o poder de destruir o clima de qualquer lugar com sua presença. O local, normalmente movimentado e acolhedor, agora parecia sufocado pelo olhar imponente de João. Lucas se agachou para pegar os grãos de açúcar espalhados pelo chão, mas suas mãos tremiam.
Era difícil manter a compostura diante de um homem como João. A vergonha pesava em seu peito, e ele sentia os olhares dos outros clientes, que assistiam em silêncio. Nenhum deles se atrevia a intervir. O silêncio era absoluto, e a tensão podia ser cortada com uma faca. João, por sua vez, não estava nem um pouco satisfeito. Ele sabia que tinha o controle da situação e usava isso como uma arma, como se estivesse se divertindo. O riso cruel de João ecoava por toda a cafeteria, enquanto Lucas tentava, em vão, recolher os pedaços de açúcar que haviam caído. O riso de João se arrastava, como uma lâmina afiada, atingindo todos ao redor. Ele parecia apreciar cada segundo da humilhação alheia. Era como se ele vivesse para ver o sofrimento dos outros. Lucas, com o rosto vermelho de vergonha, não sabia o que fazer. Ele queria se esconder, desaparecer, mas sabia que não tinha escolha. A humilhação se repetia diante de todos, e ele sentia os olhos de cada cliente em cima de si. O peso da vergonha era tão grande que ele mal conseguia respirar. João estava começando a se divertir, e isso parecia ser a coisa mais cruel de todas. Enquanto isso, Beatriz observava, com a sensação de que algo precisava ser feito. Ela sabia que aquele comportamento de João não poderia ser tolerado, mas não sabia como reagir. Era seu primeiro dia e ela temia fazer qualquer coisa que pudesse piorar a situação. Ela estava ali para aprender, mas ninguém lhe havia dito que seria confrontada com tamanha crueldade. Seu coração batia mais rápido a cada momento. Ela estava dividida entre o medo e a vontade de fazer justiça. Algo dentro dela a impelia a agir, mas ela estava paralisada, observando a cena. Os outros funcionários, como Lucas, estavam igualmente intimidados. Todos sabiam o que João era capaz de fazer e temiam suas represálias. Eles queriam intervir, mas sabiam que isso só pioraria as coisas. A cafeteria inteira se tornará um cenário de medo, e o ar parecia pesado, como se ninguém ousasse desafiar a autoridade de João. As conversas ao redor foram diminuindo, e a tensão se espalhava como uma doença silenciosa. Ninguém sabia o que fazer, a não ser esperar que João se cansasse de seu espetáculo de crueldade. Beatriz, contudo, não suportava mais ver aquilo. Seu estômago se revirava de tanto desgosto. Eu preciso fazer alguma coisa, pensou. Não podia mais ficar ali parada, apenas observando. Ela sabia que precisava se impor, ou aquela cena de humilhação não teria fim. Mas, ao mesmo tempo, a jovem se sentia insegura. Seu primeiro dia de trabalho, e já estava diante de um desafio como aquele. O medo de enfrentar um homem como João estava na sua mente, mas uma voz interior a empurrava para a ação. O desconforto em seu peito estava se transformando em coragem, e ela não podia mais se deixar paralisar. Eu vou intervir, Beatriz decidiu, com firmeza. Seu coração batia mais forte, mas ela se levantou. Sabia que precisava dar um passo em direção ao desconhecido. Seu instinto dizia que aquele momento era crucial, que ela não podia deixar passar em branco. E, ao tomar essa decisão, algo dentro dela parecia mudar. Agora, ela estava mais decidida do que nunca. Já não se importava com as consequências, pois sabia que algo precisava ser feito. O olhar que João lançou em sua direção a fez ter certeza de que ela estava prestes a desafiar algo muito maior do que a simples humilhação de Lucas. Mas o que aconteceria depois disso? Beatriz estava prestes a descobrir que enfrentar João Batista seria uma luta que ninguém, até então, tinha coragem de travar. João Batista se considerava um homem acima de tudo e de todos. Empresário de sucesso no ramo da construção, ele acreditava que o poder financeiro lhe dava o direito de desrespeitar qualquer um, especialmente os mais humildes. Para ele, aqueles que trabalhavam para ele e os que estavam ao seu redor não passavam de peças no tabuleiro, sujeitos às suas ordens e humilhações. Ele sentava em sua mesa, com a postura ereta e o olhar desdenhoso, como se fosse um monarca em seu trono. Quando falava, sua voz saía imponente, carregada de autoridade, e qualquer um que ousasse questioná-lo já sabia que teria uma batalha difícil pela frente. No fundo, João tinha certeza de que nada poderia abalar sua posição. Ele se via como alguém intocável, como se o sucesso e a riqueza fossem escudos que o protegiam de qualquer tipo de crítica ou desafio. Seus olhos atravessavam os outros, como se sua presença fosse o suficiente para fazer qualquer um se curvar diante dele. A ideia de que alguém pudesse desafiá-lo, ou pior, contrariá-lo, era absurda para ele. Ele acreditava que o mundo girava ao redor de sua vontade, e todos os outros estavam ali para servi-lo, sem questionamentos. O ambiente da cafeteria, normalmente acolhedor, tornava-se uma extensão da sua arrogância, como se ele fosse o único ser que tivesse o direito de ocupar aquele espaço. Quando Beatriz, a novata, fez sua intervenção,
a reação de João foi imediata. Ele a olhou com desprezo, como se ela fosse uma mosca que precisasse ser esmagada. Rápido, eu tenho compromissos importantes, ao contrário de vocês, que nasceram para servir, ele berrou, batendo o punho contra a mesa com tanta força que fez o som ecoar pelo local. Todos ao redor estremeceram, como se o barulho tivesse atravessado seus corpos. Ninguém ousava se mover ou responder, todos estavam paralisados pelo medo. Mas, no fundo, Beatriz sentiu que aquela era a oportunidade perfeita para desafiar aquele comportamento insuportável. Ela sabia que, se não fizesse nada, o ciclo de humilhação nunca teria fim. Lucas, o barista, estava com o rosto pálido. Ele se sentia pequeno, como se não fosse nada diante da presença de João. Ele já havia sido humilhado outras vezes, mas naquele momento, as palavras de João pareciam mais afiadas, mais cruéis. Não é assim que se fala comigo, seu incompetente, João continuava, fazendo com que Lucas se encolhesse ainda mais. Ele sabia que, a cada dia, aquele homem o fazia sentir-se menor, e a ideia de que um simples barista poderia ter alguma voz ou respeito parecia um absurdo. Mas o pior era ver que ninguém fazia nada. Todos eram cúmplices, de alguma forma, permitindo que aquela situação se arrastasse por tanto tempo. Beatriz observava tudo, e o desconforto em seu peito aumentava a cada palavra de João. Ela sentia um ódio silencioso crescer dentro de si. Como alguém podia ser tão cruel, tão arrogante, e ainda ser tratado com reverência? Ela sabia que aquilo não era certo, e não podia mais fechar os olhos. Ela sentiu o peso da injustiça, e isso a impulsionou. A raiva de João, alimentada pela certeza de sua superioridade, estava prestes a encontrar alguém que não se calaria diante de suas humilhações. Beatriz estava decidida a não ser mais uma testemunha passiva do abuso de poder. O tom de João ficou mais ácido à medida que ele observava os outros funcionários da cafeteria, todos agachados, tentando evitar seu olhar. Ele gostava de se sentir superior, e fazia questão de que todos vissem isso. Vocês são todos iguais, servindo aos meus caprichos, ele continuava, com um sorriso cínico. As palavras de João eram como facadas, e a cafeteria parecia um campo de batalha onde ele era o único vencedor, sem contestação. Ele não estava apenas impondo sua autoridade, mas desmantelando a dignidade dos outros em cada frase que saia de sua boca. Mas, como sempre, João não se importava com sentimentos alheios. Ele se sentia seguro de sua posição e de seu poder. Para ele, ser imbatível era um fato, e nada poderia derrubá-lo. Sua superioridade era um escudo invisível, uma fortaleza que ninguém ousava desafiar. Ele estava acostumado a ver as pessoas se encolherem diante dele, a se curvarem e aceitarem a sua vontade sem questionar. O mundo, para João, era feito de súditos, e ele estava ali para comandar, para mostrar quem estava no controle. Até aquele momento, ele acreditava que nada jamais o faria repensar essa verdade. Foi quando Beatriz, com o coração acelerado, se levantou, e sua coragem, silenciosa e feroz, começou a ganhar força. Ela sentiu que estava prestes a confrontar algo muito maior do que um simples cliente arrogante. Ela não sabia como, mas sabia que, se não fizesse nada, o abuso continuaria. Ela, com uma força inesperada para quem estava começando naquele dia, decidiu que João Batista teria que ouvir algo que ele nunca imaginaria ouvir. Algo dentro dela a impulsionava a desafiar aquele homem, a quebrar a barreira da sua arrogância, e a batalha estava prestes a começar. Beatriz nunca imaginou que seu primeiro dia de trabalho seria marcado por algo tão intenso. Ela tinha imaginado a cafeteria como um lugar tranquilo, onde as pessoas vinham para relaxar e aproveitar o café. No entanto, ela logo percebeu que a realidade era bem diferente. O ambiente estava carregado de tensão, e Beatriz, com seus 22 anos, era novata que mal sabia como lidar com a situação. Seu coração batia acelerado, e a adrenalina a impulsionava para a frente. Ela sentia um calor crescente em seu peito, uma mistura de indignação e coragem. Algo dentro dela dizia que ela precisava agir, e rápido. Ao ver a humilhação que João estava causando a Lucas, Beatriz ficou paralisada por um momento. Ela queria gritar, correr para proteger o barista, mas uma voz interior a impedia de agir sem pensar. O que eu faço agora? Ela pensava, sentindo a pressão aumentar. Ela nunca tinha enfrentado algo assim antes, nunca tinha presenciado uma humilhação tão brutal, e a sensação de impotência tomou conta de seu corpo. Mas a cada palavra de João, a cada olhar de desprezo que ele lançava para todos, Beatriz sentia que não poderia mais se esconder. Era hora de agir, ou aquele ciclo de abuso nunca teria fim. Seu corpo tremia, mas ela sabia que não poderia voltar atrás. Ela olhou para Lucas, que ainda estava no chão, com o rosto vermelho de vergonha,
e algo dentro dela se quebrou. Isso não pode continuar, ela pensou, sentindo uma força que nunca imaginou ter. Ela respirou fundo, olhando ao redor para ver se alguém mais faria algo, mas os outros funcionários estavam tão aterrorizados quanto ela. Ela se deu conta de que, se não tomasse uma atitude, a humilhação de Lucas seria só o começo. Eu vou fazer algo, decidiu, com firmeza. Aquela decisão a preencheu de uma coragem inesperada. Beatriz deu um passo à frente, com a voz firme, mas sem hesitar. O senhor precisa de algo mais, senhor João? Ela perguntou, tentando manter a compostura. João, que estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos, se virou para ela com um olhar furioso. Ele a encarou com desdém, mas, ao contrário dos outros, Beatriz não desviou o olhar. Ah, mais uma querendo atrapalhar. Ele zombou, com um sorriso cínico. Ela podia sentir a raiva dele em cada palavra, mas isso não a fez recuar. Ela sabia que aquele momento era decisivo, e não havia mais como voltar atrás. Beatriz respirou fundo e, com a calma de quem sabia que estava fazendo a coisa certa, respondeu, sim, o senhor derrubou o açucareiro, não foi? As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina, e o silêncio se instalou novamente na cafeteria. O olhar de João mudou, e por um breve momento, ele ficou parado, surpreso com a ousadia da jovem. Nunca antes alguém ousara desafiá-lo de frente, e a situação tomou um rumo inesperado. Os outros clientes, que antes estavam apenas observando, agora estavam envolvidos, sentindo a tensão crescer no ambiente. João, com o rosto contraído de raiva, avançou para ela, como se quisesse mostrar quem estava no comando. Você tem ideia de quem está falando, garota? Ele disse, com um tom ameaçador, mas Beatriz não se intimidou. Ela estava ciente do risco, mas não poderia se calar. Ela sabia que o poder de João não era absoluto, e que, às vezes, o silêncio e a subordinação eram as armas mais poderosas que ele usava contra os outros. Pode tentar, Beatriz respondeu, sua voz firme e sem medo. As palavras dela eram um desafio direto à autoridade de João, e isso foi o suficiente para calar um pouco sua raiva. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a tensão no ar. João ficou parado, como se tentasse entender o que havia acabado de acontecer. Ele, que sempre foi o centro das atenções, agora se via diante de uma jovem que não o temia. A ousadia de Beatriz o fez pensar por um momento, e foi nesse silêncio que a coragem dela se mostrou mais forte do que qualquer palavra. Ela não recuaria, e ele sabia disso. O confronto estava apenas começando, e a jovem novata estava prestes a transformar aquele ambiente de medo e submissão em um campo de batalha onde a justiça teria sua chance. Lucas estava visivelmente abalado, sua vergonha exposta diante de todos. Ele, um homem de 47 anos que sempre tentou ser profissional, agora se via reduzido a uma figura humilhante. Cada palavra de João era uma lâmina afiada, cortando sua dignidade de forma cruel. Senhor, por favor, vou limpar tudo agora, Lucas sussurrou, tentando manter a calma, mas sua voz falhou, revelando quanto estava quebrado por dentro. Ele sabia que não tinha escolha não. Seguir as ordens, mas a dor de ser tratado com tamanha indiferença e desprezo o deixava paralisado. A cafeteria, que antes parecia um lugar acolhedor, agora estava saturada de humilhação e medo. João, com seu sorriso sarcástico, se aproximou de Lucas, como um predador que se aproxima da sua presa. Você esqueceu como falar com seus superiores? Não é senhor João, sua incompetente. Ele rosnou. A humilhação não parava de se acumular, e Lucas, com as mãos trêmulas, tentava limpar o restante do açucareiro derrubado. Ele sabia que João gostava de ver as pessoas se encolherem diante dele, e estava recebendo exatamente o que queria. O silêncio na cafeteria era profundo, quase ensurdecedor. Ninguém ousava intervir, e todos estavam enraizados em seu medo. Eles sabiam que qualquer tentativa de se meter na situação só tornaria as coisas ainda mais dolorosas. Beatriz observava, seus olhos fixos em Lucas e na cruel cena que se desenrolava diante dela. Seu coração se apertava ao ver aquele homem, com tantos anos de experiência, sendo tratado como um nada. Mas o que mais a incomodava era o fato de que ninguém mais parecia se importar. O olhar de todos estava baixo, como se estivessem tentando ignorar o que estava acontecendo. O medo de João, de suas palavras, era palpável. Mas algo dentro de Beatriz a fez sentir que ela precisava fazer mais. Ela não podia mais assistir àquela tortura em silêncio. Ela sabia que, se não falasse, Lucas, como os outros, seria destruído sob o peso da humilhação. Quando ela viu que ninguém tomava uma atitude, Beatriz sentiu uma onda de indignação invadir seu corpo. Ela não poderia mais ser apenas uma espectadora. Era hora de agir. Ela respirou fundo e, de forma inesperada, se aproximou de João,
sua voz cortante cortando o ar. O senhor não tem o direito de tratar as pessoas assim, senhor João, ela disse, com firmeza. João a encarou, seu olhar desafiador, mas Beatriz não se intimidou. Ela sabia que ele podia estar em posição de poder, mas aquilo não significava que ele tinha o direito de humilhar os outros. Era hora de fazer valer o respeito e a dignidade. O ambiente parecia parado, congelado, como se todos os olhos estivessem agora voltados para Beatriz e João. A tensão entre eles era palpável. João, surpreso com a ousadia da jovem, deu um passo para trás, tentando reavaliar a situação. Ele não estava acostumado a ser confrontado. Ele, que sempre dominava qualquer sala com sua presença ameaçadora, agora se via diante de alguém que não tinha medo de sua autoridade. E isso o incomodava profundamente. O sorriso de João se desfez por um instante, e a expressão arrogante que ele sempre usava se transformou em uma fenda de incerteza. Ele não sabia como reagir àquela mulher que o desafiava tão calmamente. Enquanto isso, os outros presentes, antes imersos no medo, começavam a sentir a mudança no ar. As palavras de Beatriz haviam criado uma fissura no poder de João, uma rachadura na fortaleza que ele havia construído ao longo dos anos. Eles perceberam que alguém havia se levantado contra ele, de alguma forma, isso deu coragem a todos os outros. Beatriz não estava apenas defendendo Lucas, ela estava fazendo algo muito maior. Ela estava mostrando a todos que era possível desafiar a autoridade de um homem como João, que estava tão acostumado a ser temido, mas não respeitado. João, ainda tentando retomar o controle, fez uma expressão de desdém e olhou para Beatriz como se ela fosse uma piada. Você não sabe com quem está falando, ele resmungou, mas a resposta dela foi tão rápida e precisa quanto um soco direto no estômago. Sei muito bem com quem estou falando, e você não vai me intimidar. As palavras dela, simples e diretas, foram suficientes para desarmar o ímpeto de João. Ele, que acreditava ter o controle da situação, agora estava diante de uma jovem que não se curvava à sua autoridade. O desafio estava lançado, e a batalha de poder entre Beatriz e João estava prestes a se intensificar. A humilhação de Lucas havia criado uma faísca que agora estava prestes a se transformar em um incêndio. Beatriz sabia que sua coragem tinha sido a chave para virar o jogo, mas ela também sabia que ainda havia muito a ser enfrentado. Ela estava preparada para o que viesse, porque algo dentro dela dizia que não havia mais volta. Ela não voltaria atrás. E João, por mais que tentasse manter sua arrogância, sabia que algo tinha mudado naquele momento. Beatriz sabia que não poderia se calar mais. Ela olhou diretamente para João, seus olhos firmes e cheios de indignação. Aquela não era apenas uma questão de defender Lucas, mas de enfrentar algo muito maior. A crueldade de João estava além de qualquer limite aceitável, e ela não podia deixar que ele saísse impune. Sua voz, agora mais confiante, cortou o silêncio que dominava a cafeteria. O senhor precisa de algo mais, senhor João. A frase foi como uma provocação direta. João, que estava acostumado a ser a autoridade indiscutível no local, encarou Beatriz com uma fúria crescente. Ele virou-se para ela, os olhos cheios de desprezo, como se estivesse diante de uma mosca que deveria ser esmagada. Ah, mais uma querendo atrapalhar. Ele zombou. A resposta de Beatriz, no entanto, foi rápida e firme, sem hesitação. Sim, o senhor derrubou o açucareiro, não foi? Ela perguntou, com uma sinceridade que incomodou João de imediato. Ela não tinha medo de confrontá-lo. Para ela, aquela era a única resposta possível diante de uma atitude tão cruel. A cafeteria, antes um lugar calmo, agora se tornava o cenário de uma batalha silenciosa de vontades e princípios. Os outros clientes e funcionários começaram a perceber a tensão no ar. Os olhares de todos estavam fixos em Beatriz e João, como se esperassem que algo grande acontecesse a qualquer momento. Beatriz não apenas desafiava João, ela estava mostrando, com suas palavras, que ele não era intocável. Ela o fazia confrontar sua própria arrogância, e isso, por mais desconcertante que fosse para ele, estava fazendo a diferença. As palavras de Beatriz eram como um toque de coragem que, aos poucos, começava a se espalhar pela sala, atingindo a todos que estavam ali. Cada um estava sendo forçado a decidir de que lado estava. João, tomado pela raiva, se aproximou de Beatriz, tentando intimidá-la com sua postura imponente. Você tem ideia de quem está falando, garota? Ele disparou, o tom de voz mais alto e ameaçador. Mas, para surpresa de todos, Beatriz não recuou. Ela permaneceu firme, encarando-o com a mesma determinação que havia demonstrado até então. Ela sabia que ele estava tentando usar o medo como sua arma, mas Beatriz não era mais uma vítima. Ela era uma força a ser reconhecida, e isso estava começando a incomodar João profundamente.
Ele não sabia o que fazer com alguém que não se curvava diante dele. O silêncio na cafeteria ficou ainda mais pesado. João, que sempre usava sua influência para manipular e controlar os outros, agora se via impotente diante de uma jovem que não tinha medo de enfrentá-lo. Beatriz, com a calma de quem já sabia que não estava mais sozinha, disse com firmeza: "Pode tentar." Essas palavras caíram como uma bomba no ambiente, e, por um instante, João hesitou. Pela primeira vez, ele estava diante de alguém que não cedia à sua pressão. E isso o desconcertava mais do que qualquer coisa. Ele, que sempre controlava o que acontecia ao seu redor, agora se via sem controle sobre aquela situação. Foi como se o poder de João tivesse começado a se esvair. Ele não estava acostumado a ser desafiado de forma tão direta, e aquilo fez perder um pouco da postura de superioridade que sempre exibia. Mas a raiva dentro dele, alimentada por anos de autoridade incontestada, não desapareceu. Ele queria que Beatriz recuasse, que ela se assustasse e voltasse ao seu lugar. No entanto, ela não o fez. Ela não se amedrontou, e isso foi um choque para João. As palavras de Beatriz, simples, mas poderosas, estavam desafiando tudo o que ele acreditava ser verdade sobre seu próprio poder. A tensão se espalhou pela cafeteria, e, aos poucos, todos os presentes começaram a perceber que a situação estava prestes a mudar. Beatriz não estava apenas defendendo Lucas, ela estava abrindo um caminho para algo maior. Ela estava enfrentando o abuso de poder de João e mostrando a todos que o medo que ele espalhava não tinha mais poder. A coragem de Beatriz, ali, diante de todos, estava inspirando os outros, ainda que silenciosamente. Ela não precisava gritar, não precisava de um palco para sua revolução. Bastava estar ali, firme, mostrando que o respeito e a dignidade de todos valiam mais do que o medo de um homem arrogante. João, por mais que tentasse, não conseguia mais controlar a situação. As palavras de Beatriz, simples mas implacáveis, haviam plantado uma semente de mudança. Ele ainda não sabia, mas o que havia começado como um pequeno confronto estava prestes a se transformar em algo muito maior. E, no centro de tudo isso, Beatriz sabia que não podia mais voltar atrás. Ela havia dado o primeiro passo para enfrentar algo muito maior do que a humilhação de Lucas. Ela estava prestes a transformar aquela cafeteria, que antes era um local de medo, em um espaço onde o respeito e a coragem teriam voz. João, que até então se via como o grande senhor da cafeteria, ficou atônito diante da coragem de Beatriz. A maneira como ela o desafiava era como um espelho que refletia sua verdadeira face, uma face que ele não estava acostumado a ver. Ele nunca imaginou que alguém, especialmente uma jovem novata, fosse tão ousada a ponto de questionar sua autoridade. A surpresa no rosto de João rapidamente se transformou em raiva, e ele avançou em direção a Beatriz, a expressão contorcida em um misto de desprezo e fúria. "Você tem certeza do que está falando?" ele gritou, a voz quase cortando o ar. Mas Beatriz não flinchou. Ela sabia que aquele momento era decisivo, e não iria se curvar diante de suas ameaças. Beatriz, com a calma de quem já não tem mais nada a perder, encarou João nos olhos. "Sim, todos aqui viram o senhor derrubar de propósito", respondeu, sua voz agora mais firme do que nunca. O silêncio na cafeteria foi absoluto. Todos os olhares estavam voltados para o confronto entre ela e João, e ninguém ousava interromper. Era como se o tempo tivesse parado, e todos estavam à espera de qual seria o próximo movimento. João, agora perplexo, tentou encontrar palavras para desqualificar o que Beatriz acabará de dizer, mas não conseguiu. Ela tinha lhe roubado a vantagem, e ele sabia disso. Pela primeira vez, ele estava sendo confrontado de maneira que ele não conseguia controlar. O olhar de João se tornou ainda mais ameaçador, e a tensão entre ele e Beatriz se intensificou. Ele não gostava de ser desafiado, principalmente por alguém que considerava inferior. Ele sempre teve o poder de fazer os outros se encolherem diante de sua presença, e agora, ali, naquele momento, ele se via impotente. João tentou usar de sua autoridade, tentando intimidar ainda mais Beatriz, mas a jovem não recuou nem um centímetro. Ela sabia que ele estava apenas tentando jogar com seu medo, mas ela já tinha decidido que não deixaria isso acontecer. Ela não seria mais uma vítima da arrogância de João. "Você está brincando com fogo, garota", João disse, avançando ainda mais, tentando mostrar quem estava no controle. Mas Beatriz, com um olhar impassível, não se moveu. "Não, senhor João, quem está brincando com fogo é o senhor", ela respondeu, sua voz serena e sem medo. As palavras dela eram como um golpe direto no ego de João. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, o homem que comandava tudo ao seu redor, mas Beatriz não estava mais disposta a permitir que ele usasse isso como uma arma.
Ela sabia que aquele momento significava mais do que qualquer humilhação que João pudesse tentar impô-la. A raiva de João, que antes era uma chama controlada, agora se transformava em um fogo incontrolável. Ele se aproximou ainda mais de Beatriz, seus passos pesados ecoando pelo local. Eu posso acabar com a sua vida em um telefonema, não sabe disso? João gritou, tentando impor medo e desespero na jovem. Mas Beatriz, mais calma do que nunca, se manteve firme. Ela não ia ceder ao jogo de intimidação de João. Ela sabia que ele não tinha o poder que achava ter sobre ela. Pode tentar, foi tudo o que ela disse. E essas palavras, curtas e decididas, foram suficientes para fazer João parar por um instante. O impacto da resposta de Beatriz fez com que João vacilasse. Ele, que sempre teve todos ao seu redor com medo de suas palavras, agora se via diante de alguém que não temia. Beatriz não apenas se manteve firme, mas a maneira como ela o encarava mostrava que ela estava disposta a ir até o fim para que sua voz fosse ouvida. João sabia que a batalha estava longe de terminar, e aquele silêncio que se seguiu foi o mais pesado de todos. Ele estava tentando desesperadamente encontrar uma maneira de retomar o controle, mas, por dentro, ele sabia que algo havia mudado. Ele nunca imaginou que enfrentaria alguém como Beatriz. Nunca. O resto da cafeteria parecia também estar em um estado de choque. As pessoas, antes tão submissas ao poder de João, agora estavam testemunhando algo que jamais haviam imaginado, um confronto real, onde alguém se levantava contra sua tirania. Beatriz estava deixando claro que o poder de João não era absoluto, que ele não poderia mais continuar a tratar os outros como se fossem nada. Ela estava mostrando a todos que era possível enfrentar a crueldade com coragem e dignidade, e isso estava começando a mexer com as percepções de todos ao redor. Mas João não estava disposto a se render tão facilmente. Ele ainda acreditava que tinha o controle, que o poder estava do seu lado. Ele ainda tinha suas cartas, suas ameaças. Mas, ao ver a determinação nos olhos de Beatriz, algo começou a quebrar em sua confiança. Ele se perguntou se ele realmente tinha o controle ou se ele havia sido, de alguma forma, derrotado por alguém que nem ao menos conhecia. O confronto estava em um ponto de virada, e as consequências do que aconteceria a seguir estavam ainda em aberto. Beatriz sabia que o próximo passo seria crucial, e ela estava pronta para o que viesse. João, agora completamente fora de controle, avançou ainda mais em direção a Beatriz, com a fúria estampada no rosto. Sua raiva parecia ter atingido um ponto sem retorno. Ele, que sempre soubera manejar o medo dos outros como uma ferramenta para manter seu domínio, agora se via completamente desestabilizado. As palavras de Beatriz tinham atingido um ponto sensível, e a reação dele não foi nada sutil. Não sabe com quem está falando, garota. Eu posso acabar com a sua vida em um telefonema, não sabe disso. Ele gritou, os olhos fulminando a jovem com um ódio profundo. Mas, ao invés de recuar, Beatriz permaneceu ali, sem um sinal de medo, apenas uma calma ameaçadora que desafiava a intensidade de João. A tensão na sala foi à estratosfera. Todos na cafeteria estavam paralisados, observando a cena que se desenrolava diante de seus olhos. O que antes parecia ser um simples confronto entre um cliente arrogante e um funcionário submisso agora estava se tornando uma batalha épica de egos. João estava tentando usar o poder que tinha para intimidar Beatriz, como sempre fizera com os outros. Ele achava que sua riqueza e influência seriam o suficiente para esmagar qualquer resistência. Mas Beatriz não estava impressionada. Ela sabia que ele poderia ameaçar o que quisesse, mas nada do que ele dissesse ou fizesse poderia tirar sua dignidade. Beatriz, olhando diretamente nos olhos de João, não mostrou nem uma fração de medo. Pode tentar, ela disse com a mesma calma implacável, suas palavras ainda mais firmes do que antes. Sua voz, tranquila, foi um soco no estômago da arrogância de João. Ele estava acostumado a ver todos se curvarem diante dele, mas Beatriz não era mais uma vítima de suas palavras. Ela estava desafiando a ideia de que o poder dele tinha algum efeito sobre ela, e isso estava abalando os fundamentos da sua autoridade. João, que sempre soubera como manipular as situações, agora se via encurralado por uma jovem com a coragem de se opor a ele. A cafeteria, que antes estava mergulhada no medo e na passividade, agora parecia diferente. Algo havia mudado no ar. As pessoas ao redor começaram a perceber que Beatriz não estava apenas defendendo a si mesma, mas todos eles. Ela estava rompendo as correntes do medo que haviam sido forjadas ao longo do tempo e mostrando a todos que poderiam se levantar contra o abuso de poder. João, com o punho fechado, tentou se aproximar ainda mais de Beatriz, como se a ameaça de sua presença fosse o suficiente para derrotá-la. Mas ela não recuou. Ela estava inabalável, e ele sabia disso.
A fúria de João aumentava a cada segundo. Ele nunca havia encontrado alguém que o desafiasse de forma tão direta. Ele, que controlava tudo ao seu redor com um simples olhar, agora estava sendo desafiado em sua própria casa, diante de todos. A raiva de João se transformava em um furor descontrolado, e sua boca estava cheia de ameaças vazias. Ele gritava sobre suas conexões poderosas, sobre como poderia destruir a vida de Beatriz com uma simples ligação. Mas a jovem, agora mais forte do que nunca, não demonstrava nenhum sinal de preocupação. Ela estava decidida a seguir em frente, sem se intimidar. Você não tem poder sobre mim, Senhor João. Pode tentar me destruir, mas o que você não sabe é que não sou como os outros, Beatriz respondeu, suas palavras cortando a arrogância de João como uma faca afiada. Ela estava cansada de ser tratada como inferior, de ser uma vítima das ameaças e manipulações de pessoas como ele. Sua voz era forte, e cada palavra parecia fazer João perceber que seu império de medo estava desmoronando. A reação de Beatriz, sem medo e sem hesitação, estava criando uma fissura no controle que João achava ter sobre a situação. O ambiente ficou pesado, como se o peso das palavras de Beatriz estivesse literalmente desmantelando o poder de João. Ele não sabia como reagir àquela jovem que não temia suas ameaças. Ele, que sempre soubera manipular as situações com seu dinheiro e influência, agora estava sendo desafiado de uma forma que ele não conseguia controlar. A ideia de que alguém o desafiava de igual para igual o desestabilizava profundamente. Ele estava em um terreno desconhecido, e, pela primeira vez, ele não sabia qual seria o próximo passo. A raiva de João se transformou em um silêncio ameaçador. Ele sabia que Beatriz o havia derrotado, pelo menos naquele momento. Ele não conseguiu mais encontrar palavras para continuar a ameaça. O confronto tinha atingido seu clímax, e ele sabia que já não tinha mais controle sobre a situação. A coragem de Beatriz estava quebrando sua arrogância e mostrando a todos ao redor que até os maiores tiranos podem ser desafiados, que a verdadeira força vem de não se curvar diante do medo. João estava furioso, mas algo em seu olhar já não era o mesmo. A pressão estava tomando conta dele de uma maneira que ele não conseguia controlar. Ele sempre acreditou que sua posição o tornava invulnerável, que ninguém ousaria questioná-lo ou desafiá-lo de maneira tão direta. Mas ali, naquele momento, ele estava diante de Beatriz, uma jovem que parecia estar quebrando todos os pilares da sua autoridade. Ele tentou se recompor, mas o peso da situação se tornava mais forte a cada segundo. Eu conheço pessoas influentes, posso fazer você nunca mais conseguir emprego, ele disse, tentando recuperar o que restava de seu poder. A ameaça soava vazia, como se ele mesmo soubesse que estava apenas tentando manter as aparências. Beatriz, com sua calma imperturbável, não se deixou abalar. E eu posso te processar, Senhor João. Não tem poder sobre mim. Suas palavras cortaram o ar com a precisão de uma lâmina afiada. Ela não estava mais se importando com o que João dizia. Ele podia tentar intimidá-la com suas conexões, com seu dinheiro, mas ela sabia que ele não tinha nada que pudesse realmente fazer contra ela. Seu olhar fixo em João demonstrava que ela estava pronta para enfrentar qualquer ameaça. Aquela era a hora da virada. João estava percebendo que não poderia mais controlar a situação. Ele estava sendo derrotado, não por seu dinheiro ou suas influências, mas por sua própria arrogância e pela coragem de Beatriz. A tensão na sala aumentava a cada palavra que trocavam. A cafeteria, antes um local de tranquilidade, agora se tornava um campo de batalha emocional. As pessoas estavam assistindo, em silêncio, ao desenrolar de uma luta que era muito maior do que eles imaginavam. Era uma luta contra o abuso de poder, contra a humilhação e a indiferença. João tentou manter a postura, mas as palavras de Beatriz estavam abalando sua confiança. Ele sentia o controle escorrendo pelas suas mãos, como areia fina, e não sabia como reagir. Ele sempre foi um mestre na manipulação, mas agora, diante de Beatriz, ele se via impotente. O olhar de Beatriz não vacilou. Ela sabia que estava ganhando terreno, que a coragem dela estava enfraquecendo João. Ele não tinha mais as mesmas armas. Suas ameaças estavam perdendo efeito, e a vergonha começava a se espalhar sobre ele como uma mancha de tinta. Ele se sentia como se estivesse perdendo a batalha que nunca imaginou que teria que lutar. Ele, que sempre teve todos ao seu redor se curvando, agora enfrentava alguém que não tinha medo de expô-lo. Isso fez sentir uma raiva ainda maior, mas também uma sensação desconcertante de vulnerabilidade que ele não sabia como lidar. Os outros presentes começaram a perceber a mudança no ar. O medo que antes dominava a cafeteria agora dava lugar à esperança. Eles estavam testemunhando algo raro, a quebra de um ciclo de abuso e humilhação.
As pessoas estavam começando a perceber que não precisavam se submeter, que poderiam se levantar e desafiar aqueles que usavam o medo como arma. Beatriz, com sua postura firme e suas palavras implacáveis, estava mostrando a todos que a coragem tinha um poder maior do que qualquer ameaça. João, que sempre foi o centro das atenções, agora se via deslocado, sem saber como reagir a tudo aquilo. O silêncio na cafeteria era palpável, mas não mais o silêncio de submissão. Era o silêncio de expectativa, de quem estava esperando que a situação chegasse ao fim. E todos sabiam que Beatriz estava prestes a dar o passo final, o movimento que mudaria tudo. Ela havia tirado a máscara de João e mostrado a todos que ele não era invencível. As ameaças de João, por mais que tentasse, já não tinham o mesmo impacto. Ela havia tomado o controle da situação, e ele não sabia mais como reconquistá-lo. Ele estava perdido, e a única coisa que ele ainda podia fazer era tentar salvar o que restava de sua dignidade. Beatriz estava completamente no controle. Ela sabia que a batalha não estava apenas sendo travada entre ela e João, mas entre o medo e a coragem, entre o abuso e a dignidade. Ela estava quebrando um sistema que havia funcionado por tanto tempo, mostrando a todos que ninguém estava acima do respeito e da humanidade. E João, com todo o poder que acreditava ter, estava começando a perceber que, naquele momento, ele era a verdadeira vítima. Ele estava sendo desmascarado e não sabia como lidar com isso. João estava furioso, e sua raiva parecia ultrapassar qualquer limite. Ele sentia seu poder escorregar por entre os dedos, e a frustração de não poder controlar a situação estava se tornando insuportável. A cafeteria, que antes era seu território, agora se transformava em um palco onde ele estava sendo derrotado, e isso ele não suportava. Ele olhou para Beatriz com olhos de vingança, decidido a mostrar que ainda tinha o controle da situação. Você vai ver o que acontece se continuar assim, ele rosnou, avançando em direção a ela com a intenção de intimidá-la. Mas Beatriz, com uma calma desconcertante, não se moveu. Ela já sabia que o momento da virada havia chegado. Se tocar em mim, vai ver o que acontece, Beatriz disse, com uma firmeza que deixou João paralisado. Ela não estava mais se importando com suas ameaças. Havia algo na sua postura, algo na sua voz que demonstrava que ela estava preparada para ir até o fim. Ela sabia que ele poderia tentar avançar sobre ela, mas o que ele não sabia é que Beatriz não era mais a mesma jovem insegura que entrou naquela cafeteria. Ela tinha se transformado em uma mulher forte, que não hesitaria em se defender se fosse necessário. O ar ao redor deles parecia pesado, como se o momento estivesse prestes a explodir em uma ação que todos estavam aguardando. João, que sempre usou o medo como sua principal arma, não sabia como reagir diante da firmeza de Beatriz. Ele estava acostumado a ver as pessoas se encolherem diante de sua presença, mas ela não estava se movendo, não estava vacilando. Ele tentou se aproximar ainda mais, seu olhar imbuído de raiva e desespero, mas Beatriz, com uma rapidez inesperada, deu um passo para trás e, em um movimento ágil, desarmou João, utilizando uma técnica de defesa pessoal que ela sabia de cor. A cena foi tão rápida e precisa que ninguém teve tempo de reagir. João, atordoado e sem saber o que havia acontecido, ficou parado por um instante, completamente fora de controle. Beatriz, com um olhar determinado, ficou ali, frente a frente com João, agora em uma posição de vantagem. Ela não precisava de palavras para mostrar que ele já havia perdido. João, com a raiva ainda pulsando em suas veias, sentiu pela primeira vez o gosto amargo de sua própria derrota. Ele, que sempre se sentiu invencível, agora estava diante de alguém que o havia vencido sem sequer levantar a voz. A sensação de impotência o consumia, e ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer para mudar a situação. Ele havia sido desmascarado, e o controle que pensava ter sobre a cafeteria e sobre todos ali agora parecia uma ilusão. O ambiente na cafeteria, que antes estava tenso e carregado de medo, agora se transformava. Os clientes, que antes observavam em silêncio, começaram a perceber a mudança. Eles estavam vendo algo que nunca haviam presenciado antes, alguém que se levantou contra o abuso de poder e venceu. Beatriz havia mostrado que a verdadeira força não vem de gritar mais alto ou de ameaçar com o que se tem, mas de manter a calma, a dignidade e a coragem, mesmo quando a situação parece perdida. Ela não estava mais ali para ser subestimada. Ela havia mostrado que, quando se trata de justiça e respeito, não há lugar para ninguém que tente se impor através do medo. João, agora sem saber o que fazer, recuou, completamente desconcertado. Ele nunca imaginou que uma simples jovem de 22 anos fosse capaz de lhe dar uma lição tão humilhante. Ele, que sempre controlou o que acontecia ao seu redor, agora se via sem controle, sem palavras, e com a raiva borbulhando em seu peito. Ele tentou se recompor, mas o impacto da derrota ainda estava fresco em sua mente.
Ele sabia que aquela batalha estava perdida, e ele não sabia mais como se recuperar. Beatriz havia vencido, e todos ali sabiam disso. A transformação que aconteceu naquele momento não foi apenas física, mas emocional. Beatriz, que entrou na cafeteria como uma novata, agora se tornava uma figura de poder, de coragem e de respeito. Ela havia enfrentado o tirano, o abusador, e mostrado a todos que não se deve permitir que ninguém, independentemente de sua posição ou status, humilhe os outros. Ela havia quebrado o ciclo de medo, e a vitória foi muito mais do que uma simples vitória pessoal, foi uma vitória para todos que se viam intimidados, para todos que estavam acostumados a viver sob a sombra do medo. A cafeteria, que antes era dominada pela figura de João, agora estava repleta de uma energia nova, uma energia de coragem e liberdade. Quando a porta da cafeteria se abriu com um estrondo, todos se viraram, surpresos, para ver quem entrava. Roberto, o dono da cafeteria, estava ali. Ele era um homem maduro, de postura tranquila e voz grave, sempre mantendo uma certa serenidade. Mas, ao entrar, a atmosfera mudou imediatamente. Ele olhou rapidamente para a cena que se desenrolava entre João e Beatriz, e com um simples gesto, fez com que todos os olhares se voltassem para ele. João, ainda tenso e furioso, parecia pronto para reagir, mas Roberto, com uma calma impressionante, se aproximou de João e disse: "Senhor João, posso resolver isso para o senhor?" Sua voz era firme, sem agressividade, mas carregada de uma autoridade que João não poderia contestar. João, sem entender muito bem o que estava acontecendo, tentou continuar com suas ameaças. "Você não sabe com quem está falando, Roberto. Eu sou um cliente importante aqui, e você vai me respeitar", ele gritou, tentando retomar a superioridade que havia perdido. Mas Roberto não se moveu nem um centímetro. Seu olhar era imperturbável, quase indiferente ao alvoroço de João. "Eu não sou seu subordinado, e você não vai mais pisar aqui", Roberto afirmou, a voz grave e sem espaço para negociação. As palavras caíram como uma sentença, e João, pela primeira vez, ficou em silêncio. Ele estava completamente tomado pela surpresa e, por um momento, não soubera como reagir. O ambiente na cafeteria estava pesado, com todos observando, mas ninguém ousando interromper. João estava sendo desafiado por Roberto de uma maneira que ele não estava preparado para lidar. Ele, que sempre teve seu caminho facilitado por sua posição financeira, agora via a autoridade de Roberto como um obstáculo que ele não conseguiria superar. Aquele homem, que ele nunca imaginou ser capaz de enfrentá-lo, estava fazendo com que ele se sentisse pequeno, algo que João nunca tinha experimentado antes. Roberto, com seu olhar penetrante e palavras firmes, estava impondo respeito, e João sentia resistência, mas não conseguia avançar. Beatriz, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, olhou para Roberto com uma nova perspectiva. Ela nunca imaginou que o dono da cafeteria, que parecia sempre ser um simples espectador, tivesse tanto poder sobre João. Ela se sentia aliviada, mas também admirada pela maneira como Roberto estava lidando com a situação. Ele não estava usando a agressividade de João contra ele, mas sua própria calma, sua própria autoridade silenciosa. Roberto não precisava levantar a voz ou recorrer a ameaças. Sua presença, seu comando de respeito, estavam mais do que suficientes para colocar João em seu lugar. João, ainda tentando se reerguer, fez um movimento em direção a Roberto, mas, ao vê-lo tão tranquilo, a raiva que queimava dentro de João começou a se dissipar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a verdade era que Roberto tinha o controle da situação. "Você está me desrespeitando na minha própria cafeteria", João disse, mas sua voz já estava vacilante, como se ele estivesse tentando se convencer de que ainda tinha alguma autoridade. Roberto olhou por um instante, com uma expressão que parecia transmitir mais decepção do que raiva. "Não, João, você não entende. A única pessoa desrespeitosa aqui é você. E você não vai mais ser bem-vindo", ele declarou, de forma definitiva. A resposta de Roberto não deixou espaço para mais palavras. A cafeteria, que antes estava dominada pelo medo de João, agora parecia livre. Roberto, com sua postura tranquila, tinha tirado o peso do medo que João havia imposto sobre todos. Ele estava mostrando a Beatriz, a Lucas e a todos os outros presentes que o respeito e a dignidade eram mais importantes que qualquer poder financeiro ou influência. João, sem mais forças para lutar, ficou parado, sem saber o que fazer. A humilhação que ele havia imposto a Lucas e a Beatriz agora se voltava contra ele, e ele estava completamente exposto. Roberto, sem mais nada a dizer, se virou para Beatriz e Lucas, com um sorriso sutil de aprovação. A vitória estava clara. Beatriz olhou para Roberto com gratidão. Ela sabia que, sem a intervenção dele,
as coisas poderiam ter se arrastado ainda mais. Mas, naquele momento, o respeito havia vencido. João, o homem que se achava intocável, agora estava sendo expulso de um lugar que ele achava ser seu, e todo o seu poder havia sido desmantelado pela firmeza e autoridade silenciosa de Roberto. Ele já não era mais o homem que dominava a cafeteria, mas sim a pessoa que havia perdido tudo, e ninguém mais temia suas ameaças. A sala estava em silêncio, mas não mais um silêncio de medo. Era um silêncio de vitória. João, ainda atordoado e derrotado, se viu cada vez mais isolado enquanto Roberto mantinha seu olhar firme e implacável. Ele sabia que a situação estava perdida, mas sua mente tentava se agarrar a qualquer fio de dignidade que restava. Quando finalmente se virou para sair, tentando sair sem mais palavras, Roberto o interrompeu, como se estivesse esperando por esse momento. Você não sabia, mas Beatriz é minha filha, ele revelou calmamente, e as palavras caíram no ar como um estrondo. João, que havia se sentido tão superior e invencível até aquele momento, agora estava completamente paralisado. Ele não sabia o que dizer, e uma onda de vergonha tomou conta dele. Beatriz, que estava observando a cena, olhou para seu pai com uma expressão que mesclava surpresa e gratidão. Ela nunca imaginou que esse momento chegaria dessa maneira, mas sabia que a revelação de seu pai mudaria tudo. A cafeteria, que até então parecia estar à mercê de João e de sua arrogância, agora estava prestes a testemunhar a maior humilhação de sua vida. João, o homem que acreditava que poderia esmagar qualquer um, estava sendo desmascarado diante de todos, e a ironia de que ele havia humilhado justamente a filha do dono o deixava sem palavras. O impacto da revelação era profundo, e ninguém ali sabia o que dizer. João, com o rosto pálido, olhou para Beatriz, como se tentasse encontrar algum tipo de desculpa ou redenção em seus olhos. Mas ela não olhou com piedade. Ela olhou com o olhar de quem havia sido forçada a encarar seus próprios medos, de quem havia sido o alvo da crueldade dele, e agora, estava em pé, firme, pronta para desafiar qualquer um que tentasse destruir sua dignidade. Ela não precisava de um perdão de João. Ela sabia que sua derrota não era apenas um momento de justiça para ela, mas para todos os que haviam sido abusados por sua arrogância. Os outros presentes na cafeteria estavam em silêncio, absorvendo a revelação e o peso daquilo tudo. Eles haviam testemunhado não apenas a queda de um homem que se achava acima de todos, mas a vitória de alguém que ousou enfrentá-lo e expô-lo. A cafeteria, que antes era um lugar onde o medo e a humilhação reinavam, agora parecia um espaço de redenção, onde a coragem e o respeito haviam prevalecido. A figura de João, tão imponente e ameaçadora, agora parecia pequena e irrelevante diante da verdade que Roberto havia trazido à tona. E a ironia não era perdida em ninguém, ele havia humilhado a filha do próprio dono. Beatriz, sem dizer uma palavra a mais, observou a reação de João, que agora estava completamente destruído, sem saber o que fazer ou como lidar com a vergonha que ele havia trazido sobre si mesmo. A revelação de que ela era filha de Roberto não era apenas uma vingança, mas uma forma de restituir o respeito que ele havia tirado de tantos, de mostrar que, por trás de cada ato de violência e de crueldade, sempre há uma consequência. João havia pisado em tantos, acreditando que sua posição o tornava invencível, mas agora ele estava sendo confrontado com a verdade. Ninguém está acima do respeito e da humanidade. Enquanto João saía da cafeteria, Roberto se virou para Beatriz e sorriu com orgulho. Ele sabia que sua filha tinha sido muito mais forte do que ele jamais imaginaria. Ela havia enfrentado tudo o que ele não pôde, a humilhação, o medo, o abuso, e, com isso, ela havia mostrado a todos que a verdadeira força vem da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando se está sozinho. Beatriz, olhando para seu pai, sentiu um alívio profundo. Ela sabia que, naquele dia, algo havia mudado para sempre. Não apenas para ela, mas para todos ali. A cafeteria, antes cheia de medo e silêncio, agora parecia um lugar onde as pessoas podiam respirar livremente, sabendo que o poder da coragem e do respeito nunca seria mais forte do que o medo. A cafeteria estava em paz, agora livre das sombras de João e de sua arrogância. Roberto e Beatriz, com seu vínculo de respeito e coragem, haviam criado uma nova dinâmica, onde a humanidade e a justiça tinham mais valor do que qualquer poder financeiro ou influência. Aquele era o fim de uma era de terror, e o começo de uma nova, onde o respeito e a dignidade de cada pessoa seriam sempre mais importantes que qualquer ameaça. Depois de tudo o que aconteceu, o que você acha que João aprendeu? Que seu poder, sua arrogância e até suas ameaças não valem nada quando a coragem e o respeito entram em cena. Beatriz, com sua postura firme, mostrou a todos que ninguém está acima de um simples ato de dignidade. Quando se trata de injustiça, é hora de se levantar e fazer a diferença. E quem sabe, talvez esse tenha sido o primeiro passo para uma mudança ainda maior no mundo. E você, está disposto a desafiar o que não está certo?
Comente abaixo, compartilhe suas opiniões, e se gostou da história, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Vamos juntos mostrar que a coragem pode transformar qualquer situação.